irmãos. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos juntos, podermos aprender a sua palavra, fortalecer a nossa fé e nos dispormos para servir ao nosso Deus com alegria. Nosso Deus e Pai, nós estamos te agradecendo, te louvando, bendizendo, exaltando o teu nome, ó Deus, dando a ti graças por estarmos juntos e pedimos que o Senhor nos esteja mesmo fortalecendo na nossa unidade, numa disposição de servir ao Senhor, de fazer a tua vontade, de exaltar o teu nome e de nos colocarmos diante do Senhor como instrumentos nas tuas mãos, para que conforme o teu querer, dentro daquilo que o Senhor está realizando nesse tempo da nossa existência, o Senhor possa contar conosco. E nós pedimos, queira contar conosco, Pai. Nos dê percepção do que o Senhor está fazendo nesse tempo, da obra do Senhor, e que nós possamos nos colocar mesmo à sua disposição e sermos vasos úteis nas tuas mãos. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir comigo a sua apostila na página número 9, quarta lição dessa nossa apostila sobre os distintivos dos batistas regulares, e nós estamos então entrando no assunto pneumatologia. Pneumatologia, que vem da palavra pneu, né? O que é um pneu? Da onde que vem essa palavra pneu? Pneu, nós conhecemos o pneu do carro, né? Mas o pneu é sopro, é vento, né? Também espírito, e daí por isso que existe a palavra pneumonia. A pessoa está com problema nos pulmões, ela tem uma pneumonia, um pulmão sem enche de ar, então essa palavra pneu relacionada aí a isso, ao nosso pulmão. Também daí vem a palavra pneumático, aqueles que entendem um pouco aí desses sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, sabem o que é isso, né? Um sistema pneumático, aquele sistema de compressão de pistões a partir do ar. E então vem tudo aí, pneu, e hoje nosso estudo é pneumatologia, o estudo do pneu, o estudo do espírito. Então o título nosso é A Pessoa e a Obra do Espírito Santo. É um assunto bastante importante, né? Importante para nós, muito embora já tenhamos feito aqui algum tempo atrás um estudo mais profundo a respeito da pessoa do Espírito Santo, e hoje nós vamos rever isso. Para muitos e muitas seitas, o Espírito Santo é simplesmente uma força, chamam de força ativa de Deus, algo impessoal, não se trata de um ser, e não é divino também na concepção de muitas pessoas. O Espírito é só uma força que é à disposição de Deus, a força de Deus em ação para realizar a vontade dele, mas não é Deus em si mesmo. E nós não cremos nisso. Para nós, olhamos para as Escrituras e nós vemos nas Escrituras evidências para crermos que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. E como diz, nós adoramos um Deus em trindade, e trindade essa em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar as substâncias. São três pessoas, mas com a mesma substância. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se manifesta em três pessoas. O Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo e o Pai não é o Filho. Então são três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, num só Deus. Adoramos um Deus em trindade, uma trindade em unidade, não confundindo as pessoas e não separando as substâncias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa mesma posição de poder, de valores, estão juntos ali. Então, acompanhando comigo na sua apostila, na página 9, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina, e sendo assim, afirmando isso, afirmamos também, que ele possui todos os atributos de personalidade e divindade. Ou seja, ele é uma pessoa. O que um ser precisa para ser considerado uma pessoa? Existem vários seres. O ser humano, os seres que estão aí, né? Um boi é um ser, né? Mas o que é preciso para que um ser seja considerado uma pessoa?
ele precisa ter intelecto, emoções e vontade própria. Não necessariamente precisa ter um corpo físico como nós temos. O anjo é uma pessoa, não tem um corpo como nós temos, mas é uma pessoa. Então é necessário para que um ser seja considerado uma pessoa que ele tenha intelecto, capacidade de pensar, emoções, capacidade de sentir e vontade própria, capacidade de decidir, de tomar decisões. E nós encontramos essas 3 características do Espírito Santo na palavra, a palavra de Deus, e que nos leva a essa conclusão, a convicção de que o Espírito Santo é uma pessoa, não é simplesmente, como algumas seitas dizem, uma força ativa à disposição de Deus. Você tem aí uma força que é um potencial, você tem na tomada ali uma força. Mauro está bem sentado pertinho de uma tomada ali, e se ele enfiar o dedo lá, ele vai sentir a força que tem ali, está paradinha, está quietinha lá. Mas o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é simplesmente uma força que causa um impacto, que causa qualquer coisa, mas é impessoal. Não é, não. A Bíblia o apresenta como um ser pessoal. Nós temos alguns exemplos disso, da pessoalidade do Espírito Santo. Por exemplo, quando nós pensamos no seu intelecto, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. E se alguém quiser ler para a gente, por favor, eu pergunto a você, se você percebe algum traço de intelectualidade do Espírito Santo nesse versículo. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que nós podemos tirar desse texto que acabamos de ler, que nos mostra que o Espírito Santo tem intelecto? Uma força que está ali, uma diferença de potencial, uma tensão, uma energia, que você quiser chamar, ela está ali na tomada, mas é uma força, assim, ela está ali, né, é real, mas não é uma pessoa. Mas aqui está se referindo ao Espírito Santo. O que nós podemos tirar aqui? Quais os verbos que nós encontramos aqui que nos mostra que ele tem intelecto? Quem pode me ajudar aí? Exato, ele prescruta, né, Toninho? Outra tradução vai dizer, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E o verso 11 também tem um outro elemento aí. Qual outro verbo aí? Ele conhece. Conhece ou sabe. Então, o Espírito de Deus sabe tudo a respeito de Deus, conhece tudo a respeito de Deus. Então, não pode ser simplesmente uma força, uma coisa impessoal. Outro texto, Romanos 8, 27, por favor. Romanos 8, 27. Ainda sobre a intelectualidade do Espírito de Deus. Romanos 8, 27, quem pode ler? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Intercede pelos santos. Então a gente vê aí que não é simplesmente uma força impessoal. Outra coisa a respeito do Espírito Santo são as suas emoções. Romanos 15, 30 agora. Vamos lá? Vou pedir a irmã Maria, traga o microfone para a irmã Maria aqui, irmão. Irmã Maria, Romanos capítulo 15, versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Pelo amor do Espírito, o amor do Espírito. Ainda Efésios 4:30, o Espírito ama. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito pode ser entristecido, então ele sente, ele entristece. Não entristeçais o Espírito. Aquela força que está ali, se você, qualquer coisa que fizer, não está nem aí, nem se preocupa, né? Não está nem, né? Estamos aqui, pode falar o que você quiser, da Copel, da Celeste, o que quiser aí. A energia está ali na força, a força está ali, impessoal. Mas o Espírito de Deus não, é uma pessoa. A Bíblia está dizendo, não entristeça o Espírito de Deus. E outra característica
Já vimos que ele tem intelecto, que ele tem emoções. Outra característica que faz de um ser uma pessoa é que ele tem vontade própria. Atos 8, 29. Quem pode ler para nós? Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. O Espírito fez o que mesmo? Disse. Quem está mais perto da tomada de energia aí? Da força aí. Põe o ouvido bem pertinho da tomada aí. Vê se vai escutar a força falar alguma coisa com você ali. Força não fala. O Espírito não pode ser uma força impessoal. O Espírito falou com Felipe. Aproxima Felipe. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa. Ele falou, vontade própria, falou para o Felipe. 1 Coríntios 12, 11 ainda, ele falou e deu uma ordem. Né? Isso mostra essa atitude, decisões, vontade própria. Vá, Felipe. E agora 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, mas o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E o mesmo Espírito, ele distribui a cada um, de que maneira mesmo? Particularmente a cada um como quer, do jeito que ele quer. Entende? É ele que toma as decisões. O Espírito distribui os dons, como aqui este é um texto que está referindo-se aos dons. Ele distribui os dons do jeito que ele quer. Porque ele é Deus, ele dá os dons não é para a nossa vaidade, ele dá os dons para o serviço, para que como membros nós servamos o corpo. Somos membros, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, e Deus nos deu um dom. Você pode enterrar os seus dons aí, e não fazer nada, e perder essa oportunidade de servir a Deus. Mas se você está tomado pelo Espírito, isso vai se manifestar, você não vai segurar isso dentro de você. Quer uma prova disso? João 7,38. O que diz João 7,38? Como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do ventre daqueles que creem. E aí o versículo 39 diz o quê? Ele disse isso a respeito do Espírito Santo que haveria de receber aqueles que viessem a crer nele. Então, quando realmente você está tomado pelo Espírito de Deus, você transborda, rios de água viva fluirão, você exerce o dom, você serve, você não precisa de cargo na igreja, você não precisa, é que você não está querendo ficar em evidência, você não está buscando glória para si, não, você está realmente rejubilando e servindo e fazendo a vontade, abençoando, sendo bênção, servindo ao Senhor, sendo servo do Senhor, para a glória dele. Você se alegra em glorificar a ele, porque a glória não é sua. Você se alegra em mostrar a glória dele, em resplandecer a glória dele. Essa é a nossa alegria, porque nós estamos atraindo outros, não para nós, estamos atraindo outros para Cristo, né? Porque é ele que vai resolver os problemas das pessoas. Eu não resolvi o problema de ninguém, né? Não adianta ninguém ser dependente de mim, eu sou limitado e fraco, mas eu posso levar as pessoas a glorificar a Deus, à medida que o Espírito me toma e eu ouço as suas ordens, a sua voz. Ele é uma pessoa e ele fala comigo e pela palavra me guia a toda a verdade. O papel do Espírito, tudo mostra que ele é uma pessoa, não é uma força impessoal. Então temos aí essas três características de um ser que o torna uma pessoa. E o Espírito Santo, como vimos, é uma pessoa. Tem intelecto, emoções e vontade própria. Algum argumento até aqui? Alguma pergunta, algum acréscimo, uma contribuição? Alguém gostaria de fazer? Estamos juntos? Tranquilo? Ainda que talvez não seja novidade isso para você, é sempre bom relembrar, porque você estará sempre lidando com pessoas por todos os lados que têm dúvidas sobre isso, ou que talvez estão sendo abordados pelas seitas, que até membros da nossa igreja, pessoas que são abordadas pelas seitas que batem na porta da casa e depois querem colocar dúvidas no pensamento dos irmãos. Então esteja pronto para você ensinar, marque isso, tenha na sua apostila e escreva na sua apostila. Eu coloquei alguns textos aí que não estão aí também, então vai prestando atenção. Eu peguei uma outra fonte aqui, passei para você algumas coisas que não estão na apostila. Faz bem você trazer uma caneta e escrever. Pode rabiscar, a apostila é sua, rabisca ela de tudo quanto é jeito, de modo que você compreenda, que se torne compreensível, que possa ajudar você depois a falar para as outras pessoas.
É interessante isso para nós. Quando, por exemplo, eu vou em alguns... Já falei isso para vocês várias vezes, né? Quando eu vou para um encontro de pastores, um congresso, qualquer coisa dessa natureza, eu levo meu caderno, eu recebo uma apostila normalmente, e eu anoto tudo que está falando de forma que vai me ajudar na hora que eu tiver que passar para os outros, que vai me facilitar a minha pedagogia aqui, a minha forma de transmitir. Então anote tudo, porque venha para a igreja com a intenção de ser treinado. Não venha para a igreja apenas por vir. Venha para a igreja para ser treinado, para você ir lá para fora e falar isso para alguém, retransmitir para alguém. Que seus filhos, seus netos, ou seus vizinhos, seu funcionário, seja quem for. E ore por isso, porque Deus vai te dar as oportunidades. E quando as oportunidades surgem, eu não lembro de tudo que eu já estudei. Cada vez que eu tenho que falar sobre um determinado assunto, eu tenho que voltar lá e estudar aquilo de novo. Eu tenho que rever tudo aquilo. Se eu estou falando alguma coisa com base mesmo, ou eu não estou me perdendo em algumas coisas. Então, faça isso. Escreva, anote, de modo que você vai lembrar. Escreva na sua Bíblia. Não é pecado escrever na Bíblia, não. Não pode escrever telefone, essas coisas, não. Né? Escreve o texto, um versículo, por exemplo, eu te mostrar aqui. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu vejo ali uma palavra que eu não sei, uma palavra que não é uma palavra muito usada. E qual é a tradução dessa palavra aqui? Até que eu possa guardar o significado daquela palavra. É concupiscência. O que é isso, rapaz? Né? Escreve lá, o que é concupiscência? Pega o dicionário, anota lá do ladinho, que um dia alguém vai te perguntar, você sabe que está lá, escrito lá, até que você guarde aquilo, memorize aquilo. Então anote tudo que for útil para você, que vai te ajudar. Você consegue ver daí? Não, né? Consegue ver? Então está aqui marcado, está escrito aqui em cima, olha, vários textos aqui, filhos adultos, ruiós, filhos téquina, filhos por nascimento, e assim vai. Aquilo que você vê que pode um dia ajudar a você mesmo compreender o texto e ensinar para os outros, passar para os outros, você vai marcando, vai anotando. E outros versículos paralelos que te levam, que confirmam aquele assunto ali, que esclarece melhor o assunto. Isso ajuda muito. Então, escola bíblica dominical. Você está numa escola, então traga o seu caderno, traga a sua caneta, venha para anotar, venha para escrever mesmo e peça a Deus que te ajude, que te ensine. Continuando aqui na sua apostila, o Espírito Santo é uma pessoa e ele possui então todos os atributos de personalidade e de divindade. Ele é uma pessoa e é uma pessoa divina. João 14, 16 a 18, nós vamos ler aquele texto ali, se alguém pode, por gentileza, abrir lá. O primeiro irmão com João 14, o outro irmão com João 16, já pode levantar a mão também. O outro pode ir procurando Atos 5, 3, conforme está na apostila aí. Vamos procurando e levante a mão, já esteja pronto para ler, por favor. Vamos lá então, João 14, 16 a 18, sobre a personalidade, divindade do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, Jesus estava enviando o Espírito Santo, porque até então o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo passou a habitar nas pessoas a partir do Pentecostes. Por esta razão, Davi faz uma oração lá nos Salmos e diz assim: não me lances fora, Senhor. Davi tinha pecado, então ele está uma oração de confissão. Ele vai: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi faz essa oração porque Davi viveu num tempo no qual o Espírito Santo vinha, tomava a pessoa e simplesmente para aquela ação, não habitava na pessoa. Sansão, por exemplo, foi tomado pelo Espírito de Deus, fazia um momento, uma ação da vontade de Deus. A mesma coisa com todos os personagens do Velho Testamento. Mas, por isso Jesus está dizendo aqui, ele habita convosco, mas o que iria acontecer a partir do Pentecostes? Ele estaria em vós, e agora ele está em nós.
ele habita em nós. Ele está continuamente em nós. O Espírito de Deus habita na vida dos crentes. Não era assim no Velho Testamento, mas aqui o Senhor Jesus está falando desse ministério do Espírito Santo de habitar em nós, sendo Ele o nosso Paráclito, o nosso Consolador, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos ensina, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito foi enviado para operar tudo isso em nós. E a palavra aqui no verso 16, e eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador. Outro, a palavra alos, que quer dizer outro da mesma espécie, a mesma espécie que Jesus. Agora, Atos 16, versos de 8 a 11, também sobre o ministério do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Atos 5, versos 3 a 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui é aquela história, Ananias tinha visto o que José tinha feito, José, chamado José das Consolações, Barnabé tinha vendido os seus bens, tinha doado de coração, né? A igreja estava florescendo, pessoas de vários lugares tinham vindo para Jerusalém, e a igreja cresceu aí para 5.000 membros, de repente, era 500 e pouco, de repente passou para 5.000, aquelas pessoas tinham vindo de longe, não tinham para onde voltar, e elas estavam ali empolgadas com o que estava acontecendo, aprendendo do Senhor, e lógico, começou a faltar, né? Onde que iam abrigar todas aquelas pessoas? As provisões delas eram para poucos dias ali na festa de Pentecostes e voltar para casa, mas agora elas permaneciam ali, então, como é que ela ia fazer? Aí vem lá o Barnabé e vende tudo e traz. Que coisa tremenda, né? A convicção, o envolvimento, a ação de Deus na vida dele. E Barnabé, todo mundo gostou da atitude de Barnabé. Então eu fico imaginando que Barnabé ficou famoso, né? Não era essa a intenção dele, não fez com esse propósito, mas com certeza aquilo encheu o coração de todo mundo de alegria. Olha o Barnabé, nosso irmão ali, que bênção, né? Tá. E aí vem Ananias e Safira, tudo indica com segundas intenções, né? O Ananias e Safira vende tudo também, vamos lá ver o que vai acontecer, né? Mas eles deram uma parte do dinheiro e guardaram a outra. E falaram que deram tudo. Eles não precisavam de dar nada. Ninguém mandou eles vender nada, eles não precisavam de dar nada, podiam ficar ali com as coisas dele, não teria nenhum problema, nenhum pecado nisso. Mas o problema nem é que eles venderam e deram só a metade, não é isso também o problema. O problema é que eles mentiram, dizendo que tinham dado tudo e guardaram a parte. Então, aí o apóstolo Pedro está dizendo: você mentiu para o Espírito Santo? Foi para homens que você mentiu, não. Você mentiu para o Espírito Santo. E o que mais que ele disse depois? Mentiste a Deus. Mostrando que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Prestaram atenção nisso no texto aqui? Vamos ler novamente com esses óculos aí, com essa lente, com esse olhar, por favor. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Mentiste, versículo 3, mentiste ao Espírito Santo, mentiste a Deus. Você não mente para uma força ativa. Pode falar o que você quiser aí para a tomada aí, que não faz nenhuma diferença. Mas você mentiu, e quando alguém mente para nós ficamos tristes, não ficamos? Eu fico triste, principalmente quando eu sei que a pessoa está mentindo, né? A pessoa vem e mente para você, eu fico triste, fico triste por ela mesma, né? Pelo mal que está nela.
Porque, irmãos, o pior do que o mal que eu sofro é o mal que eu pratico. Então dá muita tristeza quando você vê a pessoa praticando mal contra você, porque é pior para ela. Pior do que para você é pior para ela. Entendeu? Mais do que ruim para você é ruim para ela. Isso entristece o Espírito de Deus. Quando nós pecamos, isso entristece o Espírito de Deus. Porque se eu faço qualquer coisa contra o Espírito de Deus, eu posso tirar pedaço nele, eu posso prejudicar Deus de que forma? Eu posso, né? O que eu vou acrescentar para Deus ou tirar de Deus? Nada. Qual o problema? O problema é comigo. O problema é para mim, é ruim para mim, quando eu faço qualquer coisa contra Deus, né? Pois Ele é Senhor absoluto, né? E eu não estou percebendo a sua integridade, a sua inteireza, o seu amor, o quão fiel Ele é, quão digno de confiança Ele é. Eu estou perdendo com Ele. Quem está perdendo sou eu, quando eu não me entrego completamente nas mãos dEle. Quando eu peco contra Ele, que é sinal de incredulidade, sinal de não confiar nele. Então é tolice da minha parte. O prejuízo não é de Deus. O prejuízo é todo meu. Muito bem. Aí temos outro texto ainda. Vamos ver então Efésios 4, por favor. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Outra coisa que nós encontramos nesse texto aqui. Não entristeça, né? Então ele tem emoções e nós não devemos entristecê-lo porque nós estamos prejudicando a ele. Não, ele está triste porque ele está vendo que tolice, que ingênuo que essa pessoa é, né? Aquela filhinha ingênua que fica querendo enganar a mãe, achando que é mais esperta do que a mãe, né? E o prejuízo é de quem? É da própria garotinha lá, que acha que vai fazer coisas escondidas da mãe, o menino, né? E vai se dar bem, mas está mal, né? E aqui também temos uma outra coisa a respeito do Espírito de Deus. O que nós temos? Ele é o selo, né? Ele é um selo em nós, é uma marca em nós, que somos propriedade de Deus. Irmão, pode falar. O microfone para o Ademir aqui, por gentileza. Pastor, uma dúvida que eu sempre tive em relação a isso, não entristeçais o Espírito de Deus, e também em relação a Ananias e Safira. Eu recebo o meu salário, eu faço uma reserva. Eu guardo lá para um fim ou coisa parecida. Aí chega qualquer pessoa para mim, seja ela conhecida, ou até mesmo um irmão de fé, ou algo parecido, e me pede emprestado, e eu digo que eu não tenho, mesmo não ter sobrado naquele mês, vamos imaginar. Essa reserva caracteriza como entristecer, uma mentira no caso, sabendo que eu tenho de fato, porém está guardado. Olha, e eu falo para a pessoa que eu não tenho. Olha, se você tem um dinheiro guardado, não é errado não, você tem guardado com uma finalidade específica, e você não pode tirar de lá, é seu. Olha o que a Bíblia diz aqui a respeito de Safira. Safira guardando para você não era seu? Né? Agora a gente tem que tomar cuidado para a gente não mentir, não tem necessidade da gente mentir nesse caso. Né? Mas eu não tenho dinheiro para te emprestar, posso dizer assim, olha, eu não tenho para te emprestar, entendeu? Fala assim, está errado, eu não tenho para te emprestar. Eu tenho alguma coisa, mas que já está comprometida para uma finalidade, porque eu te empresto o dinheiro, eu tenho garantia que você vai me dar na hora que eu precisar. Quando eu empresto alguma coisa para você, de boa vontade, eu tenho alguma garantia que você vai me devolver? Quando eu empresto alguma coisa para alguém, eu empresto como se eu estivesse dando, se é que eu posso, porque eu devo considerar que eu não vou receber aquilo. Está entendendo? Porque nada me garante, a pessoa pode morrer, pode acontecer alguma coisa. Então, se eu posso, agora, se eu tenho algum dinheiro guardado, mas eu tenho alguma coisa séria para fazer com ele, que eu quero fazer, um plano para fazer com ele, e se eu tirar aquele dinheiro, eu vou comprometer a minha família, os planos da minha família, vou criar uma série de problemas, então eu tenho que considerar isso. Uma vez que eu tiro aquele dinheiro lá, eu não tenho nenhuma garantia que ele vai retornar no tempo hábil para cumprir o meu propósito, entendeu? Então, o cuidado que você deve ter aí é a forma como você fala, né? É a forma como você diz para a pessoa que não vai emprestar para ela. Não tem nada de errado, não. Mas então, a minha dúvida era que eu tendo uma reserva e dizendo que não tenho, como de fato tenho, porém está num outro local, eu poderia estar mentindo ao Espírito Santo, ou até mesmo tendo uma atitude igual a Ananias e Safira, semelhante a isso. Olha, aquilo que eu disse para você, depende da forma como você está falando com a pessoa, né?
Você tem que dizer para a senhora, eu não tenho esse dinheiro para te emprestar. Para te emprestar. Entendeu? É o que eu estou... Pois não? Tranquilo. Tiago ali. Depois a Cleide. Pode passar para a Cleide aí, está pertinho aí. Depois o Tiago. A gente tem que analisar assim, né, pastor? Porque lá na época de Ananias e Safira, aconteceu aquela situação, né? Então, como o pastor falou, eles não precisavam dar nada. Então, eles colocaram no coração, né, um combinou com o outro ali para poder dar só uma parte. Então, a mentira foi ali. Então, eu acredito que, né, que o irmão está falando ali, não, eu imagino assim, que não tem, ele está certo, entendeu? Agora, a questão de Ananias e Safira, eles fizeram uma combinação totalmente fora dos padrões de Deus, né? Imagina assim, não sei. Não é nem só a mentira, né, pastor? Eu acho que a intenção da mentira deles era que eles se vangloriassem. Eles queriam ter a mesma glória de Barnabé sem pagar o preço de verdade. Exatamente. Essa é a questão principal, né? Sim. A intenção do coração deles, que era realmente a glória deles. E aí Deus não disputa a glória dele com homens, né? Disseram que tinham dado tudo, né? É. Queriam se vangloriar, como o que tudo indica, né? Não está escrito isso com todas as letras aí, mas nas entrelinhas é o que a gente nota aí. Eles não tinham necessidade de fazer isso. Tanto é que Pedro fala com eles, olha, se você segurasse para você não era seu, o dinheiro, tudo era seu, rapaz. E se você desse sua metade também, não tinha nenhum problema, mas o problema é que você mentiu. Quando mentiu, com a intenção de querer se vangloriar, né? Sim, irmão Frota. Eu acho que o senhor respondeu corretamente. Se eu tenho, mas não posso te emprestar. Aí minha palavra é sim, não, como diz a própria palavra. Né? E de repente ninguém tem que saber o que você tem e o que você não tem também não, meus irmãos. Ninguém tem que saber. A gente tem que ficar dizendo para todo mundo, eu não sou Silvio Santos, quem quer dinheiro? Entendeu? Ué, não é errado você ter as coisas, não. Você tem que tomar um cuidado muito grande de não ser uma pessoa mesquinha, avarenta, insensível às necessidades dos outros, porque a Bíblia ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Seja aberto para doar, para dar, na medida que você pode, está entendendo? O que eu estou dizendo é que muitas vezes você tem uma reserva lá que não é muita coisa, não. Eu acho que nenhum de vocês aqui, não tem nenhum milionário aqui, entre nós aqui. Né? Pelo menos até onde eu sei, não estou vendo nenhum milionário. Se tem, não sei, está escondendo o ouro aí, né? Mas, então, às vezes você tem uma reservinha lá, uns R$2.000 guardado, R$3.000 guardado para alguma viagem que você vai fazer, algum negócio. Rapaz, aí o fim de ano está chegando, chega alguém lá que, entendeu, está todo empipinado, por responsabilidade dele mesmo, e você se sente na obrigação de tirar os seus 3.000 que você vai passear com a sua família para dar, para salvar a pele daquela pessoa? Depende do contexto, depende da situação. Né? Converse com a sua família, vê realmente, porque muitas vezes quando a gente ajuda alguém, a gente não está ajudando, não. Porque a pessoa caiu na situação difícil. E aí você pega e salva a pessoa do aperto, ela não aprendeu nada com aquilo. Né? Alguém veio e salvou. Aí ela vai fazer outra dívida que está daquele tamanho também. E, de novo, vai cair sempre, porque sempre tem alguém que salva aquela pessoa. Ela nunca que paga o preço do aperto para aprender a lidar com as suas finanças de maneira responsável. Então, às vezes, querendo fazer o bem, a gente está se deixando abusar por alguém, e, além disso, está prejudicando aquela pessoa, porque a disciplina tem que vir sobre ela, para ela entender que ação e consequência, né? Ela tem que ser responsável pelas suas ações, né? Certo? Então, muito cuidado com isso. Então, se eu tenho uma reservinha ali com um propósito, se eu quero ajudar, e eu devo ajudar quando eu posso, viu? Isso que eu quero dizer para os irmãos, não podemos ser insensíveis. E, às vezes, essa igreja tem ajudado, graças a Deus. Quantas vezes nós temos levantado oferta aqui, olha, tem alguém com um problema assim, e Deus tem usado a vida dos irmãos para ajudar. Graças a Deus, um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. Isso é bom, isso evidencia um coração sensível, né? E nós devemos agir dessa forma. Mas nós vamos voltar aqui para o papel aqui do Espírito Santo, né? Tá bom? Ele é selo, Efésios 4:30, ele é selo. Lá na cidade de Éfeso, era uma cidade portuária. E naquela cidade, as cargas chegavam e ficavam lá como é hoje, muito acontece nos portos também. Então, o dono da carga, recebia a carga, ele pegava o seu selo, o seu anel, e ele botava uma fita por cima assim, e botava uma cera e selava
aquela carga tinha um selo ali, então aquela carga não podia ser violada. Se fosse violada, a pessoa que violou ia se ver com a lei. Então ela estava selada, significava que o dono iria voltar para buscar aquela carga. Assim Deus colocou em nós o seu selo, com garantia de que Ele vem buscar essa carga, que somos nós. O Espírito está em nós como um selo. A Bíblia também chama Ele de penhor, como Deus penhorou algo em nós precioso para Ele. Como você vai no banco, você pega um dinheiro emprestado e você deixa algo precioso para você lá que vale mais do que o que você pegou. É assim? Quando você vai no banco, você quer pegar 3 mil reais, a sua aliança precisa de valer pelo menos não sei quanto, 4 ou 5 mil reais. Ela tem que valer sempre mais do que você pegou. Então você penhorou lá no banco alguma coisa que vale mais e que é a garantia de que você vai voltar para pagar aquela dívida, porque o seu valor, o seu objeto deixado lá, penhorado lá, vale mais do que você pegou. Se você não voltar, o prejuízo é seu. Então você vai voltar. É a garantia que o banco tem, o penhor. Então o Senhor penhorou o seu Espírito em nós como garantia de que Ele volta para nos buscar. O seu selo e o seu penhor é evidência disso, que é os dois, o Espírito Santo é tanto penhor quanto selo em nós. Amém? Então, outra coisa na nossa apostila, continuando, ele exerce muitas funções nesta época. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16. João 16 e 14, João 14 falam muito do ministério do Espírito Santo. Interessante, irmãos. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para a conversão. E o Espírito, depois que nós somos convertidos, ele habita em nós, ele continua fazendo isso para santificação, para a santificação. Continua operando em nós, convicção do nosso pecado, nos levando a arrependimento, a quebrantamento e nos ensinando toda a palavra, porque o ministério dele também consta aqui nesses dois textos aqui, nos guiando a toda a verdade para que a gente cresça. É inconcebível que nós tenhamos sido convertidos a Cristo e continuemos a mesma pessoa a vida inteira. É inconcebível isso. Entende? Nós não podemos aceitar isso. Uma passividade, uma mornidão, uma coisa que, às vezes, quem está de fora olhando, a gente não pode julgar o que é joio e o que é trigo, mas, às vezes, dá até desconfiança que aquilo não é trigo, não. Aquilo é joio. A igreja está cheia de joio. Não falando na nossa igreja aqui, não, estou falando de modo geral, De modo geral, porque tantos cristãos, o Brasil tem 30% de cristãos, será que tem mesmo? Sei quantos milhões de cristãos nós somos hoje, de cristãos evangélicos. Mas, se fosse mesmo, olha a bancada evangélica, que vergonha tem sido. Então, se fosse, somos sal e luz. Então, como que nós vamos poder fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, se nós estivermos crescendo espiritualmente, se nós estivermos realmente avançando na nossa fé, ouvindo a voz do Espírito, sendo cada dia convencidos dos nossos pecados, sendo quebrantados, arrependendo, confessando os nossos pecados, ouvindo a voz do Senhor, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Nós não podemos aceitar isso, que uma comodidade na nossa vida. Não, olha, dobra o seu joelho de manhã, tira um tempo de qualidade com Deus. Tenho dito isso. Muitas vezes as pessoas pensam que ela tem que passar 1 hora, 2 horas com Deus, orando. Se você puder, tiver disposição, amém, glória a Deus. Mas algumas pessoas estabelecem uma meta lá em cima. Todo dia eu vou passar 1 hora orando e lendo a Bíblia. E, de repente, no primeiro dia ela faz, no segundo dia já está mais difícil, vai ficando difícil, ela se frustra e larga aquilo de lado. Põe uma meta que você possa alcançar. Começa ali com aquilo que é possível para você. Levanta de manhã, coloca esse propósito, gasta um tempo com Deus, conta a sua história para Deus, conta o seu estado de humor. Tem gente que acorda de manhã, não tem gente que é assim? Diz que aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, o gosto no passado eles falavam que era boné de maquinista, daquelas Maria Fumaça, Acorda com mau humor que você não pode conversar com a pessoa. Não tem gente assim? Gente que é assim, acorda assim azedo. Leva todo o seu azedume para Deus e pede para Ele botar um açúcar naquilo e fazer uma limonada. Senhor, a minha situação está feia, conta para Ele.
Conta os seus motivos para Ele, a sua história, a sua situação para Deus. Ele é o seu Deus, Ele que vai te controlar, que vai te equilibrar, que vai te dar serenidade, que vai te dar gentileza, que vai te dar bondade, que vai produzir o fruto no seu coração, na sua vida, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, tudo é fruto do Espírito. Como é que você vai querer viver sem Deus? Você vai viver um homem natural, como se fosse um homem natural, um crente carnal. Então, Paulo fala isso, né? Vocês estão sendo carnais, vivendo sem a dependência do Espírito de Deus. Então, vai para a presença de Deus de manhã, conversa com o seu Deus, mas conversa mesmo, não faz uma de conta por obrigação religiosa, não põe no automático e reze, não. Às vezes a gente está rezando, às vezes a gente não está orando, nós estamos simplesmente rezando, porque está falando aquelas palavrinhas que a gente aprendeu, mas não está contando a sua história para Deus. Conte para Ele o seu estado de humor, as suas necessidades para aquele dia, a sua situação. Olhe pela sua família, por você mesmo. Peço que Ele te ajude a aproveitar as oportunidades, que você esteja pronto, que te abençoe. E pegue a palavra e leia. Você tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? E ler, marcando onde você parou? A pessoa comece, que seja com 10 minutos de manhã. Pegue 10 minutos para ler a palavra de Deus, ou 5 minutos para ler a palavra de Deus, 5 minutos para orar. Encerrou aquilo ali. Entendeu? Comece assim, e de repente você vai aumentar. Mas não põe um propósito lá de 1 hora, que você não vai conseguir. Você não tem esse hábito. Comece por pouco e vá aumentando, deixa Deus te conduzir, te mover nisso aí, mas procure ser fiel. Tá bem? Então gaste tempo com o Senhor, e o Espírito de Deus vai guiar você. Outra coisa, no instante da salvação, o que o Espírito Santo faz? Ele nos regenera. O que é regenerar? Nos traz a vida. Nós nascemos de novo pela ação do Espírito Santo mediante a palavra. Quando ouvimos a palavra, o Espírito Santo opera a fé em nós, pela compreensão da palavra de Deus. E nós, naquele instante ali, as duas sementes se unem, né? A palavra e o Espírito dentro de nós, e nós nascemos de novo. Acontece o novo nascimento. Ele regenera, ele sela, ele habita todos os crentes, e todos os crentes são batizados nele e batizados por ele, né? No corpo de Cristo. Vamos ler esse texto aqui? João 16, de 12 a 15. Tá, então, João 16, de 12 a 15. Porque o texto, João 3 ali, João 3 é conhecido nosso, é a conversa de Nicodemos com Jesus, Jesus com Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Tá bom? João 16, de 12 a 15. Por favor. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Muito bem. Agora, Efésios 1, 13 e 14, por favor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muito bem. Então, nós vimos as duas palavras aí nesse texto, né? O selo e o penhor. E 1 Coríntios 12, 13 diz que todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Fomos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. E fomos inseridos, quer dizer, fomos batizados no corpo pela ação do Espírito de Deus. E, finalmente, o Espírito Santo guia os crentes e ensina os crentes a andar nos caminhos de justiça e santidade, de acordo com a palavra de Deus. João 16, nós já lemos isso, né? Está aí, já lemos de 12 a 15. Romanos 8, 12. O Espírito está nos guiando
a toda a verdade, meus irmãos. Ele nos ensina, esse é o ministério do Espírito Santo de Deus. Nos guiar, nos ensinar, nos conduzir a toda a verdade. Amém? Vamos parar por aqui, né? Semana que vem a gente continua. Alguém tem um comentário? Vamos aproveitar, temos 5 minutos ainda para terminar a nossa escola bíblica. Um comentário a fazer? Vamos aproveitar esse tempo. Para eu não entrar aqui na outra parte aqui, que não vai dar tempo de concluir. Que mais podemos falar aqui? É importante nós revermos esses assuntos? O que vocês acham? O senhor falou numa seita, tem alguma seita que descaracteriza, assim, como, por exemplo, Jesus por exemplo, no Testemunho de Jeová, Jesus é só um homem, né? Uhum. Eu não sei qual, tem algum, o Espírito Santo também? Para eles, o Espírito Santo é só uma força ativa. Ele não é uma pessoa. É simplesmente uma força. Uma força que age, a força que age de Deus, assim, que age. O senhor falou um negócio ali interessante, que é como a gente poder responder eles, né? Mas eu não tenho conversado com nenhum deles, mas eu me lembrei que o senhor já me mostrou uma versão deles da Novo Mundo, e que se pegar uma versão da tradução Novo Mundo hoje, eles já fizeram modificações. Uhum. Como é que a gente poderia, né, argumentar com eles, sendo que a tradução deles já está toda modificada, enviesada para o tipo de teologia deles, né? Seria um grego, era um bom agora, né? É interessante, Tiago. Há vários relatos de que quem traduziu a Bíblia deles não entendia nada de grego, né? Há vários relatos sobre isso. Várias pessoas argumentam isso e mostram evidências disso também. Agora, não adianta a gente chegar numa pessoa dessas e começar com esse tipo de assunto, porque ele está cego, ele está dominado. Então, uma coisa que a gente não pode fazer é cair numa discussão religiosa, no engano de um debate religioso, uma discussão religiosa com a pessoa, né? Isso não produz nada. Ela está fechada, é uma queda de braço, coloca os seus argumentos, mostra por que você crê, cuidado, porque principalmente se você está inseguro sobre aquilo que você crê, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar vermelho, e é sinal que você está entrando na discussão que o Espírito não está operando, você está na carne. E aí você começa a brigar com a pessoa, começa a falar mais alto com ela, começa a jogar as coisas na cara dela, aquilo não está produzindo nenhum efeito. Está jogando ela mais nos braços do inimigo ainda, porque o orgulho dela faz com que ela defenda a sua posição. Então você precisa sentir, se a pessoa tem interesse, na verdade, mostrar a verdade, estudar o assunto, procurar saber mais a respeito, mostrar para ela se você tem abertura para fazer isso, né? Se tem abertura. E para, olha, primeiro a gente pode começar. Olha, eu não creio da forma como você crê, e eu tenho as minhas razões. Eu digo que se você quiser, no campo das ideias, não tomando isso de um ataque pessoal, não quero atacar você tem liberdade para crer no que você quiser, eu não quero te atacar, mas se você quiser, no campo das ideias, conversar comigo sobre isso, eu tenho os argumentos para te dizer por que eu não creio como você. E fique tranquilo. Você já colocou uma dúvida para a pessoa ali. Como que a gente faz alguém beber água? Dá uma comida bem salgada para ela. Põe sal na comida, entendeu? Põe sal ali e deixa o sal lá. Joga para ela alguma coisa assim que possa estimular a curiosidade dela, né? Uau, o que esse cara tem para me contar? E procure ter um bom argumento mesmo, né? Tenha a convicção de que você tem um bom argumento para colocar para a pessoa. Vai estudar, se prepare naquilo ali e mostre para ela. Não adianta a gente debater religião, a gente não vai funcionar. A Bíblia diz não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então tem aquela convicção que você está na dependência do Espírito Santo, que você tem a motivação certa. O perigo é que nós queremos ganhar uma discussão teológica dos outros para provar a nossa superioridade intelectual. Corremos o risco de estar agindo assim. Isso não é amor, não. Isso é orgulho. Isso é satisfação pessoal. Não caia nisso. Não, você está abrindo as portas para o Satanás te derrotar aí. Você não está na dependência do Espírito de Deus. Então tenha certo que você está cheio de boas intenções, de amor por ela. E não é fácil, não. É Deus mesmo, que a pessoa está agarrada naquele engano ali. As seitas colocam uma cerca. E as pessoas vestem aquela cerca, aquela camisa de força, e elas se sentem protegidas. Por isso que as seitas atraem tantas pessoas. Colocam limites sérios e as pessoas gostam de limites.
porque limita a intelectualidade dela também, e ela está confortável dentro daquele pensamento pronto que ela aceitou, e ela não tem liberdade para questionar nada, para pensar de forma alguma. Com dogmas prontos. Se você duvidar daquilo ali, você está pecando. Se você questionar aquilo, você está pecando. Então, você não tem liberdade de pensamento. As seitas não te dão essa liberdade. Então, ela está numa situação que ela se sente confortável. Você vai procurar colocar alguns elementos para que ela sinta a disposição de sair dali, se permitir a sair dali, mas com muito cuidado e oração. Amém? Sim, José. Pastor, eu tive uma experiência esses tempos sobre reza, né? Que eu já estava convencido que é reza, né? Mas eu fui trabalhar numa casa e daí atrasou o serviço lá, foi bem mais do que era para ser. Daí me chamaram para ficar para o almoço e tal, para mim não ir em casa e voltar, né? Daí tudo bem. Daí na hora do almoço, eles falaram, a gente tem costume de rezar e tal. Eu falei, não, beleza, né? Fechei o olho e eles fizeram a reza. Só que eles falaram em línguas, né? Não, em línguas, no caso, porque, sei lá se era alemão ou o quê, né? Daí, quando terminou, eu falei, que legal, né? Porque é bom agradecer mesmo e tal, né? O almoço e tal. Mas o que vocês falaram? Daí um olhou para o outro e falou, alguma coisa a gente sabe, mas a maioria não, porque a gente faz desde pequeno. Então, daí, não, entende? Nem me confirmou o que, né, o pastor às vezes prega, né, o que é uma reza, é algo decorado e que não passa do teto, né? Não sabia o que eles falavam. Né? Não sabia, não. Falava. Daí, quando eu parabenizei, eu quase tirei o parabéns de volta. Era uma reza, uma coisa decorada, né? Ich weiß nicht, né? Não sabe o que está falando, né? Não sei, né? Então você precisa saber, né? É isso aí. Tem tantas coisas boas na tradição também, irmãos, das pessoas, elas podiam pelo menos conservar a língua delas, né? Que algumas coisas que estão lá, em alguns catecismos, que são coisas boas, que elas têm. Sabe, que são afirmações a respeito da fé cristã, e algumas coisas podem ser até boas. A pessoa esqueceu até a língua dela. Que valor que aquilo tem para ela? Não tem valor nenhum, porque ela nem sabe o que está falando. Mas vamos orar, encerrar então o nosso tempo. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo tempo que passamos e estivemos lendo a Tua Palavra, conversando a respeito da nossa fé, e nós pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor nos torne sensíveis, vivos, ativos, que possamos manifestar realmente que estamos vivos espiritualmente, que sejamos atentos à Tua voz, sejamos guiados pelo Teu Espírito, nos alegremos na Tua presença e sejamos instrumentos, ó Deus, nos quais o Senhor estará operando o fruto do Espírito. Obrigado pela Sua igreja, pelo Seu povo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.